Amém, graça e paz. Para você que nos acompanha em casa, graça e paz. Boa noite para você também. Meu desejo é que todos estejam bem, os que aqui estão e os que lá estão. Amém? Quem veio motivado hoje? Quem veio motivado? Ou só veio porque é quinta-feira e é dia de culto e aí eu vou mesmo porque eu estou acostumado? Todo mundo veio motivado? Eu te dou 1 minuto, meio minuto, 10 segundos para você achar uma motivação, se é que você veio sem nenhuma. Qual é a sua motivação hoje? Que Deus cure? Deus pode curar. Que Deus fale? Deus pode falar. Que Deus te dê um direcionamento? Deus pode dar. Amém? Basta que os nossos ouvidos espirituais, não os carnais, mas os espirituais, estejam abertos. Amém? Falei para o pastor quando eu cheguei, falei para ele, você pediu para eu falar sobre José? Bora lá, não sei que horas vai acabar o culto, nós vamos ler aqui na nossa Bíblia do capítulo 35 de Gênesis até o capítulo 50, nós vamos ler 15 capítulos. Amém? Todo mundo falou amém, tá todo mundo comigo? Não, a gente vai fazer um resumo breve, porque a história é longa, o tempo é pequeno, mas eu não sei se você tem o hábito de quando você chega na sua casa, ler os textos que nós citamos aqui, para que se porventura você saiu daqui sem entender alguma coisa, você possa compreender melhor. Nós não temos tempo para ler 15 capítulos, mas nós temos tempo suficiente para poder compreender o que Deus tem para nós essa noite. Amém? Eu não posso perder a oportunidade de agradecer a Deus e agradecer também a toda a igreja que orou pela vida do meu esposo, pela vida do meu filho. A Covid passou lá em casa pela segunda vez. Mas também pela segunda vez a graça e a misericórdia de Deus nos alcançou e nós podemos passar por aquele período ilesos. Amém? Toda honra e toda glória seja dada a Deus por isso. Já estão aí, já estão bem, já estão trabalhando, já estamos de volta aqui na igreja e a gente tem que lembrar de agradecer as coisas que o Senhor faz. Amém? Então, abra comigo aí a sua Bíblia. Eu não sei se você vai conseguir acompanhar, porque eu fiz um resumo aqui, mas a gente vai começar a falar de Gênesis a partir do capítulo 37, e vai ser citado até o versículo, então, 50, quando a história termina ali, pelo menos naquele momento, com a morte de José. Amém? Já estou te dizendo que José morreu. José morre no final desse trecho de história acerca dele. Tá bom? Então, a partir do capítulo 37 de Gênesis, eu vou tentar ser rápida. Eu não posso atrasar no relógio, senão eu fico de castigo. Brincadeira. Mas, irmãos, vamos lá. Primeiro, nosso texto de referência. Hebreus, capítulo 11, verso 1. Nós já estamos batendo nesse verso aí. Quem não decorou ainda? Hebreus, capítulo 11, verso 1, diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hoje nós vamos fazer referência a Hebreus, capítulo 11, verso 22, que diz assim: Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Amém? Outro dia perguntaram para mim se eu transcrevo a Bíblia. A resposta é sim. Você vai me ver com a Bíblia aberta, mas você vai me ver lendo aqui a minha folhinha. Eu acabo transcrevendo o versículo. Isso porque as pessoas ficam atentas, né, ao que a gente faz aqui em cima. Então não tem sentido ter a Bíblia se nós não a usarmos, mas eu quero que você tenha ciência de que o versículo está transcrito aqui, tá bom? Vamos lá, queridos. Então, a gente, para começar a falar de José, a gente disse que José era filho de Jacó. José era o filho preferido de Jacó.
Se a gente volta um pouquinho lá para o capítulo 35, 34, vai entender um pouquinho melhor acerca de Jacó, a gente vai entender que José era o filho preferido por 2 motivos. Primeiro, porque José foi o filho da velhice, nasceu quando Jacó já tinha idade avançada. E também porque José foi concebido de Raquel, que era a esposa mais amada de José. Nós sabemos que naquele período, naquele tempo da história, a poligamia era uma coisa comum. Jacó tinha outras mulheres, mas Raquel era a mulher que ele mais amava. Por conta disso, José era o preferido de papai. Papai Jacó. Amém? Ele não era o caçula. No decorrer da história, a gente vai ver aí a citação do nascimento de Benjamim, que é o filho mais moço, tá? Ele era o preferido do pai, pelo que eu falei, ele era filho de Raquel, a esposa mais amada. Essa família tinha, então, nesse período de história, 11 filhos. Um pouquinho mais para frente, a gente vê o nascimento de Benjamim, então ficam-se 12 filhos para Jacó, tá bom? Em Gênesis capítulo 3, a gente vai ver essa questão da preferência, né? E a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu fui lendo e fui fazendo o meu rascunho, né? A questão de um pai que tinha 11 filhos ter a preferência por um. Eu não sei o que você pensa acerca disso, mas nós que somos pais, nós temos que ter esse cuidado dentro da nossa casa. Já de cara nós vamos entender isso. O perigo que você faz com que os teus filhos corram quando você deixa claro que você prefere um e deixa os outros de lado. Nós como mães, eu como mãe, eu me pego pensando nisso. Nós vamos ver no decorrer da história a consequência disso. E eu parei para pensar e tenho que falar de mim, né? Da minha casa. Eu tenho 2 filhos. Tenho Davi, tenho Samuel. Já contei o testemunho de nascimento dos 2. Os 2 são promessas, os 2 são bênçãos de Deus, os 2 são presentes. Mas nós temos que definir em nós o que é preferência e o que é afinidade. Então, se eu tivesse que dizer assim, ó, eu prefiro um, não, eu prefiro os 2, porque eu tenho só 2. Mas a afinidade, eu acabo tendo um pouco mais afinidade com o Davi, que é o mais velho. Por quê? Não sei explicar. Ao passo que o Samuel, que é o mais jovem, tem mais afinidade com o pai dele. Isso significa que eu ame menos ou que o Jefferson ame menos? De maneira nenhuma. Mas a afinidade, né? Nós temos contato com tantas pessoas e afinidades às vezes com alguns. Amém? Então nós que somos pais, a história de José, ela é interessante para nós nesse aspecto já desde o início. O perigo de nós termos a preferência, né? E nós vamos ver a consequência disso aí no decorrer da história. Amém? José trabalhava pastoreando junto com os seus irmãos, mas José sempre contava para o pai as coisas erradas que os irmãos faziam. Na nossa linguagem, José era o dedo duro. Era aquele que corria para papai e fazia fofoca dos irmãos, contava para o pai o que os irmãos faziam de errado. Acompanha comigo, Jacó não sabia que o coração dos irmãos já estava envenenado contra José. Por isso, Jacó não se importava de colocar José para trabalhar com os irmãos. Mas a maldade no coração dos irmãos fez com que eles começassem a planejar uma maneira de ficar livre de José. E num determinado momento, enquanto eles estão pastoreando, o pai Jacó manda que José vá encontrar com seus irmãos e trabalhe junto com eles. E eles lá no campo, quando eles veem José se aproximando, eles tramam entre eles uma maneira de matar José. Então, queridos, não é rixa de irmão, sabe? Quando fica de mal, quando vai lá e quebra o brinquedo escondido, quando vai lá e esconde alguma coisa do irmão de birra, ia muito mais além. Eles planejavam matar, dar fim em José. Não queremos mais ver a cara dele diante de nós. E assim eles tramam entre eles. Quando José se aproxima, eles tomam José e
decidem jogar José dentro de um poço e deixar que ele fique lá, que ele morra lá, e para enganar o pai, ou para convencer o pai de que isso havia acontecido, eles molham a roupa, a túnica que José havia ganho do pai dele, eles molham em sangue de animal e tem a intenção de, quando chegar em casa, contar para o pai que o irmão então havia sido devorado. Eles jogam José naquele poço, com tudo já tramado na mente, né? Um dos irmãos diz: não mata não, né? Não mata não. Um só, entre quantos? Entre 10. Enquanto eles estão nessa sangria, vem vindo uma caravana, e as caravanas não era muito comum passarem por ali onde eles estavam, então entendam que Deus tem propósito para todas as coisas, nada acontece por acaso. A caravana vinha se aproximando, uma caravana de ismaelitas, então eles decidem fazer diferente, tiram José do poço e decidem então vendê-lo para aquela caravana. E aquelas pessoas que estavam naquela caravana compram José, levam José embora, e os irmãos então aparentemente estavam livres de um problema. Só que quando a coisa é mal feita, quando a coisa é feita errada, quando a coisa é feita diferente do que Deus planeja, quando tudo que a gente faz é diferente do que Deus tem, pode ter certeza que lá na frente vai dar errado. Aí, seguindo na história, a gente vai ver que José, quando chega então com aquela caravana num determinado lugar, José é vendido de novo, dessa vez a Potifar. E aí José é levado para a casa de Potifar, e lá na casa de Potifar ele é colocado como empregado, como escravo. Só que mais de uma vez, quando você lê aí no decorrer dos capítulos, você vai ver algo interessante. A Bíblia diz assim: e Deus era com José. E Deus era com José também lá na casa de Potifar, mesmo sendo empregado, mesmo tendo sido ali traído pelos seus irmãos, colocado para fora da família pelos seus irmãos, sendo rejeitado pelos seus irmãos. Queridos, nós não estamos falando de pessoas que eram amigas, nós não estávamos falando de pessoas que eram colegas de trabalho de José, nós estamos falando de irmãos, sangue. Parece loucura, mas o que vem na minha mente é aquele verso que diz que há amigos mais chegados que irmãos. José foi traído não por pessoas estranhas, ele foi traído pelos próprios irmãos. Lá em Jeremias, eu não tenho muita certeza, e os meninos da multimídia me perdoem, eu não coloquei esse texto aí, mas é o texto que está vindo na minha memória agora. Não tenho certeza se é Jeremias 6,12 ou 12,6, mas diz assim: não confie nos da casa do teu pai, ainda que eles te digam coisas boas, porque eles mesmos procedem perfidamente contra ti. É cruel? É triste? É. Mas a Bíblia está nos ensinando mais uma vez que a nossa confiança tem que estar em Deus. Os homens são falhos, ainda que seja meu irmão na carne, meu irmão no sangue, é homem como eu, sujeito a falhas. Mas quando a nossa confiança está depositada em Deus, queridos, não tem como a gente errar. Amém? Vamos adiante. Lá na casa de Potifar, então, Deus era com ele, ele se torna um homem de confiança, ele começa a cuidar de todas as coisas de Potifar. Mas existe um porém, Satanás se levanta dentro daquela casa, na mulher de Potifar. O que a mulher faz? Assedia José. A Bíblia diz até então que José era um homem solteiro. José era um homem que não tinha compromisso com mulher alguma. Mas José tinha duas coisas: integridade com o Senhor dele, com Deus dele, e também integridade com Potifar, que era o Senhor patrão dele. Aquela mulher assediou José não uma vez, mas algumas vezes, e em todas as vezes José saiu fora dela. José disse não para o diabo, José disse não para os pratos que Satanás aprontou para ele, José disse não para a tentação, José disse não, porque vamos acreditar
acreditar que José era homem. E aquela mulher, segundo a informação que a gente faz de estudos, aquela mulher, ela devia ter alguma beleza. E ela não era qualquer mulher, ela era a mulher de Potifar. Mas José, com o coração em Deus, disse não para a tentação. José disse não para o pecado. José disse não para os caminhos que eles sabiam que não levariam a Deus. José se manteve íntegro. Mas naquele momento, em um dos momentos em que ela o assediou, o que ela faz? Ela consegue arrancar a túnica dele, parte da roupa dele. José foge e de posse daquela túnica, o que ela faz? Ela usa isso como arma e ela acusa José, dizendo aos empregados da casa que o marido havia confiado nele por todas as coisas e que ele havia traído a confiança de Potifar. E quando ela conta essa história para Potifar também, Potifar faz o quê? Acredita na mulher. E José então é lançado na prisão. Então, de homem de confiança, ele passou a ser alguém que havia traído o seu senhor, o seu patrão. Não houve testemunha que ajudasse José. Não houve palavra que ele pudesse falar. Mas eu também não li na minha Bíblia, e acho que você não vai ler na sua, José esperneando, José gritando, José tentando fazer algo que trouxesse defesa para ele. Em algum momento do meu estudo, eu li que José, a figura de José, a história de José tem algumas semelhanças com Jesus. E nesse momento eu vejo José indo como ovelha muda, assim como Jesus foi. José foi como ovelha muda para aquela prisão, sem defesa, sendo acusado de algo que ele não havia feito. E lá na prisão, mais uma vez a Bíblia vai nos dizer, e Deus era com José. E Deus era com José. A certeza de que Deus caminhava com ele, talvez fosse o motivo pelo qual ele não esperneava, ele não gritava, ele não fazia barulho. E nós, por tão pouco, irmão, a gente faz tanto escarcéu. Por tão pouco a gente briga. Por tão pouco a gente discute. Por tão pouco a gente quer provar que está certo. Por tão pouco a gente quer bater no outro para mostrar que a razão é nossa. Uma vez eu ouvi, tomei posse disso, a razão é do diabo. Faz uma reflexão sobre isso, a razão é do diabo. Todas as vezes que você brigar por ter razão, você pode ter certeza que não será o Espírito Santo nessa conversa, mas será o espírito de Satanás, criando confusão. José vai para aquela cadeia, e José, tendo Deus com ele naquele lugar, José cai na graça de quem? Do carcereiro. E o carcereiro, vendo que José era bom e que tudo que José fazia era bom, o carcereiro faz o quê? Pega José, que era um presidiário, e coloca para cuidar de quê? Da cadeia. Então, o próprio José, que era um presidiário, agora ele é alguém que cuida da cadeia. Olha que coisa maluca. José foi designado para cuidar da cadeia e cuidar dos presos que ali estavam. E, em algum momento, levam para a cadeia também presos o copeiro e o padeiro do rei. E José serve a essas duas pessoas ali como servia aos outros. Passado mais um trecho da história, aconteceu que aqueles dois homens tiveram sonhos. E aí José vai interpretar o sonho dos dois. A interpretação dizia que ele seria chamado de volta na presença do Senhor. E que ele seria enaltecido, seria promovido. E José pede a ele, olha, lembre-se de mim na presença de Faraó, para que ele me tire daqui. Mas ao outro foi dito que o sonho dele dizia que ele teria a sua cabeça cortada em 3 dias. Então, duas pessoas que supostamente vieram do mesmo lugar, vieram da mesma casa, trabalhavam para a mesma pessoa. A razão a Bíblia não explica, mas os dois tiveram destinos diferentes. Um foi enaltecido, voltou para trabalhar e ainda teve uma promoção. E o outro perdeu o pescoço, perdeu a cabeça, decapitado. A gente continua lendo e a gente vai ver que
Passados-se 2 anos de José naquela cadeia, quem sonha agora é Faraó. E aquele homem, aquele empregado que foi levado de volta, lembra que existe um lá na cadeia que sabia interpretar sonhos. E depois que Faraó pede para que todos os magos e todos os entendidos daquele lugar pudessem interpretar o que ele sonhou, e ninguém podendo fazer isso, lembram-se então de José, manda-se chamar José, José vem à presença de Faraó. E aí Faraó conta o sonho lá das 7 vacas gordas, das 7 vacas magras, 7 espigas de milho graúdas, 7 espigas mirradas. Por isso que eu peço que você leia, porque o texto é longo, mas você vai entender. E aí Faraó conta aquele sonho para José, e José diz para ele, é simples, esses 2 sonhos são um só. Virá sobre a terra um tempo de fome, virá primeiro um tempo de fartura. As 7 vacas gordas e as 7 espigas graúdas representam os 7 anos de fartura. Mas as 7 vacas magras e as 7 espigas mirradas representam os 7 anos de fome sobre a terra. Mas Deus, que já era Deus e que já tinha tudo no seu coração, e eu disse agora há pouco que nada é por acaso, Deus não deu só a graça a José de ser um intérprete de sonhos, como naquele momento Deus deu a ele direcionamento para dizer a Faraó o que fazer em relação àquele povo, para que durante os 7 anos de fome aquele povo não perecesse. E José então dá estratégia para Faraó e diz, olha, faça assim, 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 porque dessa maneira o reino não perecerá, as pessoas não perecerão. E Faraó, vendo a inteligência, a astúcia, e que José era um homem coerente, Faraó faz o quê? Sabidinho, pega José, traz para cá e fala, então agora você será o governador de todo o meu reino. Acima de você somente eu, e nada será feito sem que você diga que seja feito. E o que você disser para que não seja feito, não será feito. Olha que coisa louca. Às vezes a gente fala que Deus é maluco. Mas se você parar um pouquinho para pensar sobre a história, um homem que foi vendido lá atrás pelos irmãos, era um ser desprezível dentro da própria família dele, não tinha o menor valor dentro da sua própria família, a não ser o valor que o pai dele dava. Agora ele virou governador. Por acaso? Só porque ele era inteligente? Não, porque tudo fazia parte do plano de um Deus que é perfeito e que faz as coisas com coerência. Você continua vendo aí que José então começa a governar aquele lugar. A fama de que no Egito havia comida e que as pessoas estavam resguardadas se alastrou e chegou aonde? Lá onde o seu pai e lá onde os seus irmãos estavam, e lá não tinha comida, e lá a fome já havia chegado. Então Jacó manda que os seus filhos vão até o Egito e lá procurem provisões para trazer para cá. Os irmãos dele vão até lá, procuram aquele lugar e procuram quem? E chegam diante de quem? De José, o próprio irmão que foi renegado. E o mais interessante é que a consciência daqueles homens, eu penso que por algum momento a consciência deles estava muito tranquila. Porque quando eles olham para José, quando eles chegam diante de José, eles não reconhecem José. E eu queria saber quem de nós, passado 2, 3, 10, 15 anos sem ver um irmão que não olhasse nos olhos e não reconhecesse. E não foi um que não reconheceu, nenhum dos 10 reconheceu, porque um ficou lá com o pai, então Benjamim, o mais novinho. O pai se assegurou de Benjamim lá e mandou os 10 atrás de provisão. E nenhum dos 10 foi capaz de reconhecer José. E José, quando fala com eles, José insinuou que eles estavam ali para roubar, para saquear. E eles dizem, não, não.
Não, nós somos filhos de um mesmo pai. Nós somos filhos de Jacó. Nós somos em 12. Um morreu, eles contam para José. Um está lá com o papai. Aqui nós estamos em 10. E José então tem a plena convicção de que aqueles homens eram os homens que o lançaram fora, não só da convivência deles, mas também da casa, mas também do convívio com o pai e com a mãe. Baniram José da vida deles. Agora eles estavam diante de José. E José agora já não era mais o irmão fraquinho. José já não era mais qualquer um. José agora era o governador de todo o Egito. Se a gente ler um pouquinho lá para trás, a gente vai ver que antes dessa história toda começar, José havia tido 2 sonhos. E José conta para os irmãos o sonho. Primeiro ele conta dos feixes, que cada um tinha um feixe, e o feixe dele ficou de pé e os outros ficaram prostrados ao redor. Depois ele conta do sol e da lua. E no segundo sonho, o pai de José o repreende, porque a impressão que eles tiveram era que José estava querendo dizer que ele seria maior do que os seus irmãos e até mesmo maior que o seu pai e a sua mãe. E por conta desses sonhos, a ira desses irmãos aumentou contra José. Agora a gente dá o pulo na história e volta lá, enquanto agora ele é governador, e a gente vê que José simplesmente estava na posição que aqueles 2 sonhos dele disseram a ele como seria. Outra lição que a gente aprende e que a gente já ouviu da parte de Deus isso. José correu, contou o sonho para quem? Para os irmãos. Ou por ingenuidade, por não ter se dado conta de quanto ele era odiado. Talvez porque ele mesmo naquele momento não tenha compreendido de todo o que aqueles sonhos queriam dizer. Mas de novo Deus vem e fala para mim e para você assim: com quem é que você compartilha os seus sonhos? Para quem é que você conta as coisas que você tem vontade de fazer? Aquele povo, naquela ocasião, naquele tempo, o sonho era algo de muito sério para eles, porque trazia para eles a revelação do que aconteceria. Hoje, talvez, a gente não dê tanta importância assim quando a gente sonha. Eu não sei aqui quantos sonham, né? Eu já tive alguns sonhos que eu vi que era um pouco pura bobagem, pura besteira. A cabeça da gente que não desligou quando foi dormir, alguma coisa do dia, alguma coisa das coisas que a gente viveu, mas eu já tive sonhos que eram respostas para outras pessoas. Por isso, a nossa atenção maior quando a gente sonha. O que a gente sonha? O que é que nós temos sonhado? E não só esses sonhos que trazem revelações, os sonhos que a gente faz, os nossos projetos de futuro, os nossos sonhos para a família, os sonhos para os filhos, a empresa onde eu trabalho ou a minha própria empresa, tudo aquilo que eu tenho traçado diante de Deus, aquilo que eu traço com a minha esposa, com o meu marido, com quem é que eu divido isso? Porque José, na ingenuidade, dividindo com os irmãos, só fez com que a ira dos irmãos aumentasse. Então nós temos que ter também prudência e também sabedoria para saber com quem é que nós dividimos os nossos sonhos. Porque uma coisa nós temos que ter certeza: nem todo mundo sonha junto com a gente. Nem todo mundo se alegra com o sonho da gente. Nem todo mundo torce pelos sonhos da gente. Nem todo mundo contribui para que os sonhos da gente aconteçam. Então, a sabedoria que tem que vir de Deus, com quem eu divido os meus sonhos. Amém? Vocês ainda estão aí? Deixa eu me achar. Depois disso, José e então, enquanto José teve os irmãos ali prostrados diante dele, o que José faz? José então diz que eles têm que voltar lá e trazer o irmão mais novo. Eles voltam para a casa do pai. José
Faz a mesma coisa que o pai. Separou um, deixou ali preso, mandou os outros voltarem lá em Jacó. E lá em Jacó, Jacó temeroso, não queria deixar Benjamim ir, mas aí acabaram convencendo Jacó de deixar que o menor fosse. E um dos filhos diz assim: pai, se ele não voltar, pode matar os meus filhos. Se um não voltar, só pode matar os meus filhos. Eles voltam à presença de José, agora todos os irmãos, e de novo diante de José. E a Bíblia diz que José chora ao ver todos aqueles irmãos. E eu acredito que no momento que José chorou, o coração de José perdoou a cada um daqueles irmãos. Porque José não foi traído por um só. Porque quando a gente é traído por um só, já dói. Já faz um estrago enorme nas nossas vidas. Já arrebenta com a gente uma traição. José foi traído por todos. E naquele momento, quando José chora, vendo todos aqueles irmãos ali, e vendo que aquele sonho lá de trás, que mostrava que ele estaria de pé, e os demais prostrados, e foi a cena que ele viu, deles prostrados, pedindo a José ajuda para eles, José chora. E aí então José se revela a eles: sou eu, José, o seu irmão. E ali eles se confraternizam, e eu acredito que ali o perdão foi mútuo, a alegria foi mútua, e ali Deus trabalhou no coração de todos eles, e eles se reconciliaram na presença do Senhor. Passa-se mais um tempo, José então faz o quê? Manda buscar o pai. Tragam o meu pai para cá. E eles vão, trazem Jacó à presença de José. E a Bíblia vai contar para nós que depois de um tempo Jacó morre. E José faz com que o pai seja enterrado com honras egípcias, como se ele fosse filho daquela terra. Jacó é enterrado então. E a Bíblia segue dizendo que José conseguiu ver a terceira geração dos seus filhos. E passado mais um pouquinho, a gente vai ver lá então no capítulo 50, quando diz assim, que Jacó morreu. Mas Jacó morreu com o coração limpo, porque ele perdoou quem maior mal lhe fez, que foram aqueles irmãos. Lá em Êxodo, no capítulo 13, 19, diz assim, ó: e Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Quando José já estava à beira da morte, quando José já estava findando o seu último fôlego ali, ele pediu que quando aqueles fossem chegar à terra prometida, que quando eles fossem chegar no lugar que era promessa para eles, que eles não deixassem os ossos dele ali, mas que levassem os ossos deles com eles. Sabe o que é isso? É uma fé tão tremenda que até no momento de morte ele disse assim, era como se ele dissesse: olha, eu não estou vendo, mas eu creio que o meu Deus que prometeu vai cumprir aquilo que prometeu. Qual de nós aqui não tem promessas que nós estamos esperando já há algum tempo? E às vezes nós até desanimamos já de esperar essas promessas se cumprirem, porque afinal de contas já se passaram tanto tempo e eu não vi acontecer. Mas José sabia que ainda que ele houvesse morrido, a promessa seria cumprida, porque nós estávamos diante de um Deus, ele estava diante de um Deus que era fiel. E a palavra diz que assim foi feito. Os ossos de José são levados para o tão sonhado lugar que ele esperava chegar a vida toda. Quais são as promessas, ou a promessa, que você tem esperado e que muitas vezes você já abriu mão dela por achar que está demorando demais, por achar que Deus se esqueceu,
ou porque a sua caminhada foi tão mais difícil do que a de José, que você acredita que você já nem tem mais condições de alcançar essa promessa. O Deus que prometeu a José é o mesmo Deus que cuida de nós. O mesmo Deus que prometeu a José, quando mostrou para ele em sonhos que ele governaria até mesmo diante dos seus irmãos, é o mesmo Deus que está conosco hoje. Portanto, se Deus foi fiel a José, por que não será fiel a nós? A fé de José, ele foi vendido como escravo pelos irmãos, se tornou governador de todo um povo. O que parecia ser um fato ruim, se tornou o caminho que Deus usou para levá-lo até onde Deus queria. Sabe o que a gente tem que aprender? Que a nossa caminhada não é fácil, que os nossos caminhos, os nossos dias, o nosso tempo também não é fácil. Quantas rasteiras nós levamos, quantos tombos, queridos, nós levamos. Quantas vezes somos traídos, quantas vezes nós confiamos na pessoa errada, quantas vezes nós contamos algo que não tinha que ter sido contado, quantas vezes nós demos um passo adiante para fazer o que não era para ser feito. Mas nada do que José passou, nada do que ele viveu, impediu dele continuar sendo fiel ao Senhor. José sabia que Deus tinha uma história escrita para ele, e José não abriu mão dessa história. Nós, por muito menos, nós deixamos Deus de lado, por muito menos nós abrimos mão de confiar em Deus, porque nós olhamos para as circunstâncias e nós não vimos Deus. Muitas vezes nós olhamos para a nossa casa e nós não vemos Deus. Muitas vezes olhamos para os filhos e não vemos Deus. Mas Deus continua sendo conosco, assim como Ele era com José. A Bíblia diz que tudo que José fazia prosperava, porque Deus era com ele. O segredo, queridos, da fé de José era confiança total nesse Deus. Olha, se Deus prometeu, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei onde eu vou ter que ir, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei para onde vai. Eu sei que se Deus prometeu, vai cumprir, vai acontecer. Porque a própria palavra diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. O que falta em nós é um tiquinho assim da fé de José, da confiança em Deus que José tinha. Mas Deus falou que era para ser feito dessa maneira, e agora eu estou vendo tudo diferente, eu não consigo visualizar aquilo que Deus falou. Não precisa visualizar, basta crer. Você não precisa ver, você precisa crer. Você não precisa pôr a mão, você precisa crer. Você não precisa que ninguém venha até você te falar nada. Você só precisa crer. Porque Deus, Ele tem os caminhos para fazer. Deus tem o tempo para fazer. Deus tem os instrumentos que Ele vai usar do jeito que Ele quiser para fazer. José não esmoreceu. José não esmoreceu. Quando José estava diante da mulher de Potifar, queridos, nós estamos vivendo um tempo, e aqui nós somos adultos e nós sabemos como é o mundo secular em termos de adultério. Está se tornando banal, está se tornando comum, deixou de ser escândalo, deixou de ser um problema, deixou de ser algo que a gente luta contra, porque está ficando banal. José teve a possibilidade, mas José disse não para o pecado. José disse não para o prato de lentilha diante dele. José negou fazer aquilo que o diabo queria que ele fizesse. Ah, irmã, mas ele não fez, ainda assim ele foi punido. Não, ele não foi punido. Ele foi para aquela prisão, porque lá naquela prisão Deus também seria com ele, e estar naquela prisão fazia parte do plano de Deus. Então, se você sente amordaçado, se você sente prisioneiro, se você se sente prisioneiro de algo, de alguém, de uma situação, talvez essa prisão é que vai fazer com que você chegue lá na frente e conquiste o que Deus tem para você. Havia uma história escrita para José.
assim como há uma história escrita para cada um de nós. E essa escrita não foi por qualquer um. Quem escreveu essa história não usou lápis para que alguém pudesse apagar um trecho e alterar a história. Essa história foi escrita pelo dedo de Deus. E a história que Deus escreve para mim e para você é a mais perfeita história. Não desista da história que Deus escreveu para você. Embora tenha trechos que talvez você não consiga ler, você não compreenda. Mas entenda, essa história foi escrita pelo dedo de Deus. E a história que Deus escreve, ela nos garante vitória no final. Vem cá, meninos. Louvor, vem para cá. Eu não sei se você anda lendo a sua história. De vez em quando eu paro para ler a minha. Desde que eu comecei. E eu vejo tantas coisas que Deus falou lá atrás. E que já se cumpriram. Eu vejo tantos trechos dessa história se cumprindo. E eu sei que tem muitos outros trechos que ainda vão se cumprir. A sua história foi escrita por Deus. E ela vai se cumprir. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu disse que você tinha 5, 10 segundos para buscar em você uma motivação. Se você perdeu a oportunidade e não entendeu isso no início, o Senhor tem falado. Você veio até aqui hoje para você entender que, embora tudo pareça contrário, parece que tudo está indo na contramão, fique tranquilo, sou eu quem estou no comando, sou eu quem estou trabalhando, sou eu quem estou fazendo, e é comigo que você tem que andar, é a minha presença que você tem que sentir. É em mim que você tem que confiar. É em mim que você tem que esperar. Os teus sonhos, os teus projetos sejam colocados diante do Senhor. Porque o Senhor já tem tudo traçado. O Senhor já tem tudo traçado, queridos. E não adianta nós queremos correr para um lado ou para o outro, porque na hora de se cumprir, o Senhor vai nos puxar e vai nos fazer entrar de novo por onde Ele quer que nós entremos. Eu sei que tem gente que tem resistido e tentado impedir, porque você tem medo, porque você acha que não vai dar certo, porque você acha que vai ser muito difícil. Mas o Senhor te diz que foi Ele quem escreveu, foi Ele quem determinou. Não tenha medo, não tenha medo, porque foi o Senhor quem escreveu a tua história. E a tua história não está escrita com lápis. Ninguém vai poder apagar aquilo que o Senhor já escreveu para você. Se mantenha firme, seja como José. Diga não às tentações, diga não ao pecado que tanto te rodeia. Diga não às interferências. Diga não a tudo aquilo que tenta te tirar da presença de Deus. Diga não às pessoas que não sonham junto com você. Seja seletivo. Você sabia que caminhando com Jesus não dá mais para andar com qualquer um? Você sabia que muitas vezes caminhando com Jesus nós vamos ter que deixar alguns para trás? E isso dói, queridos. Mas nós temos que prosseguir para o alvo. Nós temos que olhar para Jesus. Nós temos que acompanhar Jesus. Nós temos que seguir Jesus. E nem todo aquele que está do meu lado quer que eu alcance aquilo que Jesus tem para a minha vida. Vamos cantar uma canção ao Senhor.
E eu sei que cada um de nós aqui tem uma história escrita por Deus. E se você entrou aqui nessa noite hoje, achando que a sua história já havia sido esquecida, é para você mesmo. E é com você mesmo. E é com você mesmo. E é para você mesmo. E eu vou falar de novo porque você ainda não entendeu. Se você entrou nesse lugar achando que a história que Deus escreveu para você lá atrás já havia sido esquecida por Deus, é para você e é com você que Deus está falando nessa noite. Vamos cantar uma canção em nome de Jesus. Não podem expressar o que sinto em meu coração. Nem mesmo as notas das canções te mostrarão o que há em meu ser. Pode o sol escurecer e eu não vou te deixar. Nada pode apagar o que o tempo escreveu dentro de mim. Palavras não podem expressar o que sinto em meu coração. Mesmo as notas das canções me mostrarão o que há em meu ser. Pode o sol escurecer e a terra estremecer, e eu não vou te deixar. Nada pode apagar o que o tempo escreveu dentro de mim. Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Vem cá você. Vem cá você que achou que a tua história tinha sido esquecida. Vem cá você que achou que a tua história já tinha sido deixada de lado. Se o Senhor tem falado com você nessa noite, é com você. Vem aqui, ó, mantenha um pouquinho de distanciamento, mas não tenha medo, não tenha vergonha, não seja tímido na presença de Deus. A sua história não foi apagada, a sua história não será apagada. O Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, fala com você e comigo nessa noite. A nossa história não será apagada, ainda que nós tenhamos andado um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro lado, mas a história está escrita e a história vai seguir
com a vontade de Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Palavras não podem expressar o que sinto em meu coração. Tremendo as notas das canções te mostrarão o que há em meu ser. Pode o sol escurecer e a terra estremecer, e eu não vou te deixar. Nada pode apagar o que o tempo escreveu dentro de mim. Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Pode o sol escurecer e a terra estremecer, eu não vou te deixar. Nada pode apagar o que o tempo escreveu dentro de mim.
daqui com isso na tua mente, no teu coração. A tua história não terminou. O Senhor é aquele que escreveu, vai fazer você viver cada capítulo, em nome do Senhor Jesus. Se mantenha firme, que nada te tire da presença de Deus. Os dias podem ser maus, mas o nosso Deus continua sendo o nosso Deus. Aplauda ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? O nome do Senhor seja adorado, louvado. A tudo nós damos graças nessa noite. Aos nossos irmãos que nos acompanharam. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê uma noite de descanso. Que o Senhor guarde a ti e a tua família. Aonde você for, o Espírito Santo de Deus seja sobre você, assim conosco que aqui estamos, que nós possamos sair daqui hoje com o nosso coração reavivado, com a nossa fé reativada em Deus, porque o Senhor é aquele que faz com que nós lembremos muitas vezes de coisas que nós já esquecemos. Que você possa sair daqui hoje com tranquilidade, que você chegue na sua casa com tranquilidade, que você se assente com a sua família com tranquilidade, e quando você se deitar, que seja com tranquilidade, com a plena certeza de que tudo está no controle de Deus. A mão poderosa de Deus está sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Estende a sua mão para cá. Vamos agradecer ao Senhor por mais uma riquíssima oportunidade. Que a boa mão de Deus, a graça e o consolo do Espírito Santo seja sobre todos nós. Que todos nós possamos dizer amém, e amém, e amém. Aplauda o Senhor. Vão em paz, em nome de Jesus. Até domingo. Só mais um minutinho, lembrando a você que não tomou a Santa Ceia no domingo, o pastor está te aguardando aqui, por favor, se dirijam ali para tomar, amém?